Capítulo 3. E os resultados chegaram, senhoras e senhores, anunciou Eric, com voz de locutor de TV. Era a hora do almoço, na segunda-feira, e estávamos em um banco da praça que ficava atrás do escritório. A maioria dos nossos colegas estava por perto, alguns sentados no gramado, em cima do próprio casaco, outros nas mesinhas redondas em frente ao café. Às vezes, essa cena me fazia lembrar da escola, todos correndo para tomar um solzinho no pátio assim que surgiam os primeiros raios na primavera, enquanto ignorávamos o celular e tomávamos um café caríssimo. 30 minutos de êxtase. Peguei meu triste sanduíche natural de frango, preparado com todo o cuidado na noite anterior, e reclamei. Você precisa mesmo se divertir tanto com isso? E você precisa ficar tão chateada? Não é uma análise sobre você, respondeu ele. E enfiou um sushi inteiro na boca. Ah, desculpa, é exatamente isso. Bom, mas não é negativa, retrucou ele, enquanto mastigava rápido. Não quer conhecer nosso método? Interveio Tola, fazendo a mediação. Tem toda uma análise de dados envolvida. É muito legal. Primeiro, a gente precisou avaliar quais seriam as métricas para o sucesso. Mas era necessário que estivessem associadas à sua ideia de sucesso. Então, pegamos todas as coisas tradicionais, como casamento, filhos, emprego bacana, casa própria, dinheiro, todas essas coisas. Não gostei de como me senti ao ouvir esse comentário. Depois, graças às minhas habilidades profissionais de investigação em redes sociais. Prosseguiu Tola. E ao fato de esses caras serem todos egocêntricos, complementou Eric. Conseguimos analisar a vida deles com base nesses fatores. Tentamos levar em consideração como eles eram quando você os conheceu, para confirmar se teve um percentual de melhora. E teve. Que rufem os tambores, por favor. Revirei os olhos, e Eric batucou na mesa. O percentual de melhora foi, em média, de 87%. Anunciou Tola, sorrindo para mim. Chamamos isso de fator Ali. Fiquei surpresa. Então 87% dos caras são mais bem-sucedidos hoje do que na época em que os conheci. Ai, querida, não disse Eric. Respirei aliviada. Ah, tudo bem. Tinha achado meio doido. Todos eles melhoraram, explicou ele. Para ser exato, todos os homens daquela lista tiveram uma melhora de 87%. Os dois me olhavam ansiosos, mas não consegui processar direito a informação. Vocês estão me dizendo que todos os homens da lista, sem exceção, estão agora em um relacionamento sério, têm uma casa própria ou um cargo de destaque em uma empresa. Todos eles. Eles assentirão. Não me digam que Adrian finalmente publicou aquele livro, o dos capítulos inacabados que ele vivia me mandando do nada. Impossível. Ninguém quer ler uma história sobre lobisomens voadores, ainda que se passe em um universo steampunk alternativo na Inglaterra vitoriana. Não? Tola ergueu as mãos. Mas ele ganhou uma bolsa de estudos em um concurso de escrita, para o qual, me corrija se eu estiver errada, você o ajudou a se candidatar. Agora ele dá aulas online para escritores iniciantes e também trabalha como gerente de TI. Arregalei tanto os olhos que achei que fosse acabar tendo uma enxaqueca. Ali, conseguimos atribuir a melhora deles a você. Sua energia, seu apoio, seu jeito especial de demonstrar afeto, explicou Eric. Ele falou com mais delicadeza, como se eu não estivesse entendendo. E não devia estar mesmo. Eric, as pessoas são responsáveis pelo próprio crescimento, pelas próprias decisões. Talvez eu tenha ajudado um pouquinho, mas esses caras com certeza amadureceram ao longo do caminho. Conheceram pessoas diferentes, passaram por experiências transformadoras. Ou você tem algum tipo de poder sexual misterioso que melhora os homens, declarou Tola, séria, e depois caiu na gargalhada. Sua vagina mágica. Mas, falando sério, você acha mesmo que isso não passa de mera coincidência? Eu a encarei. Entre ser coincidência e eu ter uma vagina mágica, diria que faz mais sentido que seja coincidência, né? Além disso, tipo, são 12 caras. Difícil essa amostragem ser grande o suficiente. David deu uma palestra no TED Talks 3 meses atrás, contou Eric, com mãos espalmadas na mesa. David. O cara que não abria a boca. Ele disse que é confiante graças a uma ex-namorada que o fez ir a um seminário. Ele nem foi, rechacei, zangada. Não quis de jeito nenhum, disse que era constrangedor. Então eu fui no lugar dele e depois lhe passei minhas anotações, e ele viu uns vídeos na internet. Viu, você fez as coisas acontecerem, reforçou Eric, ao me entregar a lista. Deu uma olhada. Passei os olhos pelas informações. Uma conquista atrás da outra. Aqueles homens eram maduros, impressionantes, eram pessoas importantes. O oposto de quando os conheci. É isso que acontece quando a gente namora aos 20 anos. Eles nos dizem que odeiam casamento e clima frio, aí 8 anos depois ficamos sabendo que se casaram sob as luzes da aurora boreal. Conferi a lista de novo e estranhei um item. Por que Matthew está aqui? A gente nunca namorou. Tola e Eric se entreolharam, em seguida, me encararam. O que foi? A gente não namorou. Você passou meses o ajudando na carreira depois que ele começou a trabalhar aqui, deu uns beijos nele na festa de Natal da firma, e agora ele está no mesmo patamar que você, apesar de só ter 2 anos de casa. Ele era novo neste mercado. Eu só estava dando uma ajuda. O cara é um picolé de chuchu, e ainda assim deu um jeito de crescer na carreira. Graças às informações que você repassou, argumentou Tola.
Bom, se formos contar todo mundo que eu ajudei em algum momento da carreira, vamos precisar de uma lista maior. Reclamei. Ele não conta. Tudo bem. Tola me olhou sem paciência. O cara das estatísticas pode recalcular, certo? Eric ficou ranzinza, mas pegou uma caneta. Claro, mas pelo amor de Deus, vai fazer terapia. E pare de ajudar o Matthew. Ninguém sabe, mas ele é dissimulado. Mas ele não era um picolé de chuchu. Você não escuta o tipo de coisa que ele fala com os caras. Chuchu é um disfarce para o mal. Sempre. Eric batucou com a caneta. Certo, então o fator ali passa para 85%. Nosso argumento continua de pé. Demonstrei impaciência e notei mais uma troca de olhares entre Tola e Eric. Agiam como se eu não estivesse sendo razoável. O que foi? Por que vocês ficaram tão decepcionados com a minha reação? Queremos que você reconheça que talvez tenha tido alguma influência nessas mudanças, só isso, sussurrou Tola. Não é legal perceber que você influenciou tanto a vida de alguém. Não se todos eles estiverem, de repente, lá na frente na corrida, pensei, e eu estiver comendo poeira aqui atrás. Só estou irritada e não sei porquê. Não tenho inveja desses caras. Acho que eu vomitaria se tivesse que palestrar no TED Talks. Com certeza absoluta, não quero trabalhar em um banco de investimentos, nem me casar em uma cerimônia que foi anunciada numa revista. Isso é. Sei lá. Soltei um suspiro. Tola ficou intrigada. Talvez esteja se perguntando onde estaria se tivesse investido todo esse tempo e energia em você mesma. Talvez esteja me perguntando por que é que fui namorar uns projetos, caramba, e não pessoas. E o que isso diz a meu respeito? Sempre quis um relacionamento igual ao que os meus avós tinham. Um amor duradouro, de duas pessoas que trocavam um olhar de longe, com um sorriso secreto, como se falassem uma linguagem só deles. Não precisava ser tudo para alguém, é só que. Não importava o que eu fizesse, o quanto me entregasse, parecia que nunca era suficiente. Bom, concluí, resignada. Isso foi incrivelmente divertido, e parabéns pelo rigor da pesquisa, mas preciso lidar com um monte de e-mails acumulados e com a presunção do Hunter. Eles me observaram ir embora, preocupados, e fiquei sem saber muito bem o que sentir. E daí se todos aqueles ex-namorados infantis e hedonistas incuráveis tivessem finalmente amadurecido? E daí se eu tivesse dedicado horas e horas para ouvir os traumas de infância deles, consolá-los e aguentar as merdas deles quando claramente deveriam estar na terapia? E daí se a namorada ou esposa atual de cada um estivesse colhendo agora os frutos do meu trabalho pesado? Escolhi ajudá-los e bancar a namorada perfeita durante o curto período que passamos juntos. Se isso os ajudou, deveria me sentir orgulhosa. E até que era legal mesmo saber que Jason me dava crédito por ter acreditado no potencial dele e que David se lembrava do workshop. Talvez eu tenha sido uma mistura de namorada e fada madrinha, necessária para esses caras em um determinado momento da vida. Mas o que eu ganhei com isso? Tola e Eric sempre riam quando eu dizia que achava exaustivo ter um relacionamento. Que estava cansada demais para namorar. Porém, percebi que fazia sentido. Eu teria me dado melhor se tivesse arranjado um bichinho de estimação, ao menos receberia carinho por lidar com tanta merda. Mas seria legal, só para variar, ter alguém por perto para dizer, não esquente com isso, pode deixar comigo. Enquanto voltava para minha mesa, escutei Beck, da contabilidade, conversando com outras mulheres do setor. Poucas mesas nos separavam, então quase sempre acabávamos fazendo careta uma para a outra, sem querer, quando estávamos frustradas ou de cabeça cheia. Sempre me sentia melhor quando flagrava, por acaso, Beck revirando os olhos e, em seguida, sorrindo sem graça. Além disso, pelo jeito, ela era a sábia procurada pelas garotas mais novas para falar dos problemas no namoro, e devia ser por conta disso que esse grupinho de amigas sempre se juntava em volta de sua mesa. Mas, naquele dia, acho que a questão era seu próprio relacionamento. Ele falou que não acredita em casamento e não sabe por que estou tão obcecada com isso. Reclamou ela. As outras mulheres se mostraram solidárias. Pensei na provável justificativa de Jason para ter mudado de ideia em relação a se casar, ter mudado de mulher. Mas Beck não precisava escutar isso. Deve ser só para despistar. Sugeriu Catherine, que sem dúvida tinha assistido a muitos filmes de Richard Curtis. Aí, quando ele de fato pedir você em casamento, vai ser uma surpresa. Beck discordou. Ele falou que já formamos uma família maravilhosa, então que diferença isso faz? E não sei bem como explicar, porque realmente parece uma bobagem dizer que quer uma festa grande e luxuosa, com direito a véu e grinalda. Temos nossos filhos, uma casa juntos. Ele está certo, eu deveria me contentar com isso. Alguma coisa nessa gratidão agressiva me soou familiar. O sentimento de ser errado querer mais do que já tinha, de ser errado querer algo que os outros consideravam irrelevante. Cerrei os dentes ao desabar na cadeira e pegar o fone de ouvido, mas tive um sobressalto ao ver Tola e Eric em pé, atrás de mim, bisbilhotando a conversa alheia, assim como eu. Ei, Ali, sabe o que acontece depois que uma teoria é levantada? Perguntou ele, sorridente. Tola abriu um sorriso, cruzou os braços e apontou Beck com a cabeça. É preciso testá-la. Asterisco, asterisco, asterisco. Fomos ao Prince Regent, um pub que ficava bem na esquina do escritório. Era até simpático, com fotografias emolduradas de integrantes aleatórios da família real e aquele cheiro sempre tão agradável de cerveja derramada.
Eu nutria um carinho estranho pelo estabelecimento, cujas opções de bebidas, limitadas e bastante nojentas, Tola e eu já tínhamos encarado por completo. Foi lá que minha amizade com Eric começou, regada a 2 garrafas de Pinot Grigio e muita choradeira. Sem dúvida, o chão era pegajoso, e só serviam batata chips sabor sal e vinagre, mas aquelas paredes continham nossa história. Eric e eu nos acomodamos nos banquinhos de uma mesa alta, enquanto acompanhávamos de longe a conversa entre Tola e Beck no bar. Mal dava para ouvi-las, mas sabia que Tola estava contando a história gloriosa de como eu tinha mudado a cabeça de antigos namorados quanto ao casamento, e como poderia fazer o mesmo para dar um basta na fobia de compromisso do parceiro de Beck. Não quero fazer isso. Nem conheço esse cara, avisei. Bom, você vai conhecê-lo. Você não fez umas matérias de psicologia na faculdade. Eric me deu uma cotovelada de leve e sorriu com satisfação, olhando para a caneca de cerveja. De psicologia não. Fiz um curso de verão sobre apoio psicológico e um curso avançado sobre técnicas de marketing. Tem a ver com transmissão de mensagens e manipulação, não com terapia. Foi isso que você fez com todos eles. Não, eu só estava namorando, fui legal e tentei ajudar. Além do mais, esse cara é um desconhecido, então vamos ter que inventar uma história, senão ele vai achar que estou dando em cima dele. Fiquei nervosa ao ver Beck dar um giro, sentada no banquinho, e fazer 2 sinais de joinha para mim, com um olhar de gratidão e esperança. Ai, senhor. Tola pulou do banquinho e veio se vangloriar na nossa mesa, mas antes parou no meio do caminho para ajeitar o cabelo no espelho. Ela segurava 2 copos de Coca-Cola e os colocou em cima da mesa com um gesto espalhafatoso. Fiquem a postos, senhoras e senhores. Estamos prontos para entrar em ação. Apontei para as bebidas. Ué, se esqueceu de um de nós. Tola fez uma expressão insinuante. Isso aqui foi cortesia de um admirador. Eric ficou confuso. Nem vimos você ser abordada. Tola olhou bem para ele e abriu um sorriso largo. Tenho um bom nível de aprovação entre os barmen em geral. É Coca-Cola com rum, toma. Ela empurrou o copo em minha direção. Como é ser adorada por todos por onde passa? Perguntou Eric, segurando o celular como se fosse um microfone. Bom, adoraria dizer que chega uma hora que cansa, mas não é verdade. Olhou para mim e estranhou. Que cara é essa? Tá nervosa? Beba isso aí. Tomei um golinho e a encarei, com olhar de súplica. Já comentei que não quero fazer isso. Já, e falamos que ser covarde não combina com sua fama de durona. Você deveria nos agradecer, gata. Estamos dando uma chance de você brilhar, disse Tola, para provocar. E aí, qual vai ser a história? Conhece a primeira regra do marketing. Peguei o canudinho e dei um gole na bebida, conformada. Ganhe mais dinheiro do que gasta. Sugeriu Eric. Não, né? Dê às pessoas o que elas querem. Fale exatamente o que elas querem ouvir. Como vamos saber o que ele quer ouvir? Cheguei mais perto para eles me escutarem em meio ao burburinho cada vez mais estridente do pub. Os clientes assíduos estavam ficando mais barulhentos e quem tinha acabado de chegar do trabalho começava a afrouxar a gravata. Tola e Eric também se aproximaram de mim e, pelo jeito, estavam curiosos. Não temos como saber. Abri um grande sorriso para Eric, já esperando sua reação. É por isso que vamos enviar alguém para descobrir tudo sobre ele. Porque estou com a sensação de que até o fim da noite você vai virar o Tony Soprano. Indagou Tola, com a mão na cintura. Boa referência, um tanto vintage para você, reagiu Eric, rindo. Escutem, Eric vai lá primeiro e descobre algumas informações importantes. Com isso, vamos saber como convencê-lo. Acha mesmo que uma conversa casual com um estranho em um bar vai mudar toda a mentalidade do cara? Não, óbvio que não. Não precisa mudar nada. Só precisa criar uma brecha. Deixar a luz entrar, plantar uma semente. É a chance de algo diferente brotar, só isso expliquei. Olhei para Beck, que estava no bar, girando o vinho na taça, com o queixo apoiado na mão e a cabeça inclinada, como se estivesse à espera de algo. Ela parecia triste. Talvez pudéssemos ajudá-la. Decidi tentar. E tem que ser eu? Perguntou Eric, de cara amarrada. Tem certeza? Quem é que vive falando que deu um show de atuação em Alô, Dolly? Na faculdade. Respondi. Tola sorriu. E sua performance como anjo da guarda em Gris não foi aplaudida de pé. Argumentou. Você também não ganhou uma espécie de prêmio por amor, sublime amor. Eric empinou o nariz e franziu os lábios, como se estivesse reconhecendo um adversário. Ora, olha só quem está empenhada agora, do nada. Dei de ombros. Já que não tenho escolha, quero fazer direito. Além do mais, você é ótimo naquela baboseira de trocar uma ideia com a rapaziada. Tem um talento nato? Eric me lançou um olhar surpreso, esperando que eu pedisse desculpa, mas dei uma risada. Ah, qual é? Você sabe que é verdade. Ele fingiu que estava ofendido. Tudo bem, só por você, queridinha, vou fazer minha imitação de hétero top que gosta de esportes. Vimos o namorado de Beck chegar, e engoli em seco e os cutuquei para que ficassem quietos. Mas, claro, a coisa toda foi tão desnecessariamente dramática que Tola e eu começamos a rir. Por mais que fosse totalmente ridículo, era engraçado. Uma desculpa para sair em uma segunda-feira à noite com meus amigos do trabalho, e não voltar para um apartamento vazio, ligar para minha mãe e ouvir qual foi a última besteira que meu pai fez.
E não ficar remoendo ideias sobre como provar que merecia o cargo de gerente de marcas. E não ficar deitada na cama me perguntando por que o tempo estava passando tão rápido e, ao mesmo tempo, tudo continuava na mesma. O namorado de Becky era grande e forte feito um touro, mas havia uma doçura nele, visível na forma como olhava para ela, no jeito meigo de acariciar seu braço. Ou seja, era provável que se tratasse de alguém que só estava provocando a namorada, ciente de sua vontade de se casar, ou de alguém que não acreditava mesmo nessa instituição. De um jeito ou de outro, o homem diante de nós parecia capaz de fazer qualquer coisa por ela, e percebi que dar um leve empurrãozinho na direção certa não seria tão complicado assim. Então, você sabe as perguntas que precisa fazer. Confirmei mais uma vez com Eric, e ele assentiu. Certo, vá em frente. Que a força esteja com você. Observamos Eric ajeitar o cabelo louro para trás e caminhar até Becky para cumprimentá-la com aquele sorrisão escancarado ao qual recorria sempre que era necessário. Fez um gesto deliberado, afrouxando a gravata azul no pescoço antes de se apresentar ao namorado dela. Vimos que Eric estava no modo vendedor, os ombros alinhados, o porte grande à mostra, conforme dava um aperto de mãos e um tapinha nas costas do namorado de Becky e, em seguida, fazia um aceno para o barman. É por minha conta. Dava para ouvi-lo insistindo, com a palma das mãos virada para cima, como se não fosse aceitar um não como resposta, até chamar a atenção do barman. Nossa, ele é ótimo nisso, comentou Tola, ao meu lado, enquanto acompanhava a cena como se fosse um programa de TV. Precisamos encontrar logo alguém para ele, ou ele vai parar de tentar arranjar um namorado e desistir totalmente do amor. Apoiada. Ele pode falar o que quiser, mas já deve estar cansado dessa coisa de transar sem compromisso. Conhece alguém para apresentar a ele? De rabo de olho, vi que ela negou com a cabeça. Todos os meus amigos são muito novos, e é provável que sejam um tanto, fora do padrão para alguém como Eric, avaliou Tola. Ele precisa, tipo, de um cara descontraído, que use cardigan, mas ainda assim fique sexy. E que saiba cozinhar, porque Eric é uma tragédia na cozinha, e quero que alguém me convide para um jantar caseiro que finalmente vale a pena, caramba. Soltei uma gargalhada. Levantou questões excelentes. Sem um pingo de egoísmo. Após uns 20 minutos, Eric voltou para a mesa. Relaxado, sem o personagem machão, e animado por conta das informações obtidas. Fiquei de olho em Becky e no namorado no bar. Pelo jeito, não estavam muito traumatizados. A questão é o dinheiro, eu acho, comentou Eric e, em seguida, tomou um gole da minha bebida. E também acho que ele é um pouco tímido. Só não vê sentido em fazer uma festona à toa, já que eles têm que bancar as atividades extracurriculares dos filhos e tudo o mais. Juntei as mãos, concordando com a cabeça, e observei a linguagem corporal do casal. Certo, eu sabia como resolver isso. Não esquentem, pessoal. Deixem comigo. Já sei o que fazer. Sei mesmo. Asterisco, asterisco, asterisco. Um pouco depois, quando voltei para perto de Tola e Eric, eu me sentia uma deusa. Uma atriz aclamada que submetia as pessoas à sua vontade, e não alguém com aptidão para escutar e apresentar soluções. Ou manipular, se formos usar um termo técnico. O que foi que você fez? Ele ficou pálido. Exclamou Eric. Está tentando assustá-lo para que ele a peça em casamento. Ele se segurou para não rir, conforme o casal ia embora e acenava para nós. O rosto de Becky expressava um evidente bom, valeu a tentativa, e ela franzia a testa, meio que dando de ombros. Dessa vez, sim, o namorado parecia estar traumatizado, e tentei conter o riso ao vê-lo em estado de choque, agarrando a caneca de cerveja como se a vida dependesse disso. Inventei que eu tinha largado meu namorado depois de 15 anos juntos porque ele não quis me pedir em casamento. Falei que ele vivia dizendo que não era importante, que eu estava desesperada, mas, na verdade, eu só queria que ele demonstrasse que me amava, que tinha escolhido ficar comigo. Que era muito fácil para ele continuar comigo, já que eu cozinhava, lavava as roupas, mas que ele nunca tinha me escolhido. Comentei que nem precisava ser uma festa de casamento grandiosa, só uma cerimônia pequena para eu mostrá-lo para o mundo, dizer para todos que aquele era o meu homem e que sentia orgulho dele. Olhei para o horizonte, distraída, com as mãos apoiadas no peito. Por isso, disse que estava indo embora e que agora ele podia cozinhar a própria comida, porque um cara que eu tinha conhecido na academia, igualzinho ao Jason Momoa, queria se casar comigo. Eles ficaram de queixo caído. Você inventou isso tudo? Perguntou Tola. E mais do que isso, você tem uma quedinha pelo Jason Momoa. Eric inclinou a cabeça como um cachorro que acabou de encontrar um petisco inesperado. Que interessante. A Becky tem. É, no fundo, tudo faz parte da narrativa. Enfim. Isso justificou como ela se sente e gerou uma pitada de medo. No mínimo, vai provocar uma conversa na volta para casa, e talvez ela consiga se fazer ouvir. Tola me olhou perplexa, quase fascinada. Gostei de vê-la com essa expressão. Gata, isso aqui pode dar em alguma coisa. Está sentindo, né? Tipo, quantas mulheres estão passando pela mesma situação da Becky? Quantas mulheres investem bastante, energia emocional, dinheiro e tempo para ser o que o namorado precisa, seja lá o que for. E a gente pode ajudar. Forçando os namorados a pedirem a mão delas em casamento. Torce o nariz. Não chega a ser algo muito virtuoso, né? Tola olhou para o teto e cerrou os punhos. Não, não com os pedidos. Com o esforço emocional.
As horas a mais de tarefas domésticas, de planejamento, cuidando das crianças, tendo que controlar tudo, o tempo inteiro. E sem receber nada em troca. Estamos diante de uma geração de mulheres exaustas. Quer que a gente abra uma empresa de gente para administrar a vida das pessoas? Perguntei, em um tom de indiferença. Quer dizer, os ricos já têm assistentes. Quem sabe não fazemos um aplicativo? Você não está escutando direito. Pense na quantidade de tempo e esforço que Beck dedica à família, ok? Pense em todo esse tempo que ela fala sobre se casar. Agora pense em você, que apareceu e descobriu a coisa certa a se dizer e um jeito de causar impacto com isso. Todo o tempo, toda a energia emocional, tudo isso foi economizado. Poderíamos, literalmente, dar tempo de presente às mulheres. Dando um jeito em seus parceiros. Repliquei, com uma cara de desaprovação. Terceirização afetiva. Exclamou Eric, com uma voz estridente. E eu já conseguia visualizar nosso processador de números pensando em um jeito de explorar isso. Poderíamos ajudar as mulheres para valer. Afirmou Tola. Parecia que ela estava esperando que Eric e eu chegássemos a essa conclusão bombástica, e nós não estávamos colaborando. Escutem, isso é divertido, adorei essa oportunidade de tramar com vocês, comecei. De verdade. Mas quero ser gerente de marcas. Sempre quis. Foi por isso que fiz faculdade e mestrado, é por isso que trabalho aqui e aguento os hunters da vida há tantos anos. Agora falta tão pouco que já dá até para sentir o gostinho. Já basta o tempo que passo resolvendo os problemas de todo mundo, não preciso fazer isso como freelancer também. Mas... Tola olhou para mim, frustrada. Pense nas esposas e namoradas dos caras com quem você saiu, como devem ser felizes por você ter moldado esses caras infantis e os transformado em heróis românticos. Nos filmes, a gente vê o cara de barriga sarada que sabe planejar aquelas surpresas românticas tremendamente elaboradas, quando, na realidade, as mulheres pelo país afora têm que lembrar o namorado de trocar de cueca todo dia. Elas merecem algo melhor, que poderíamos oferecer. Isso pode dar em alguma coisa, ali. Então o que você está dizendo é que vamos ajudar a mulherada a reprogramar seus namorados, um fracassado por vez. Minhas palavras foram carregadas de sarcasmo, e Tola sorriu. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Ela abraçou nós dois. Vamos ser nós três, vivendo aventuras. Provocando mudanças. O que poderia ser melhor do que isso? Você é uma vigarista. Vamos. Vamos ver o que acontece. Mas, enquanto isso, a próxima rodada é por minha conta, em homenagem ao Eric, um ator adorado, um talento extraordinário e seriamente desperdiçado do departamento de publicidade. Eric fez uma reverência discreta, e busquei uma rodada de espresso martini para comemorar. Fazia bastante tempo que não me divertia tanto em uma segunda-feira à noite. Mas não iria durar muito. Logo eles perceberiam que isso não era um bom plano de negócios, tampouco um projeto viável, embora Tola desejasse muito que fosse. Não viraria uma série no YouTube ou um podcast, nem qualquer veículo usado atualmente pelas pessoas para ganhar fama com seus erros. Falei exatamente isso para Tola quando Beck nos encontrou na Copa, na manhã seguinte, e me agradeceu pela tentativa. Disse que ela e o namorado tinham conversando bastante, mas que ele não mudara de ideia. Na verdade, respirei aliviada, e precisei disfarçar ao dar uns tapinhas no ombro de Beck e falar que era legal ter uma oportunidade de me abrir com ela, de qualquer maneira. Ela sorriu ao ouvir isso. A vida podia continuar normalmente, sem ideias ou planos mirabolantes. Eu queria o cargo de gerente de marcas. Quando o conquistasse, seria respeitada. Não teria mais essa história de ser abordada por Hunter para fazer o trabalho dele, de receber tarde os relatórios do pessoal de publicidade, de precisar ir atrás de todos os colegas para explicar o formato correto do arquivo. Eu provaria, enfim, a teoria na qual minha carreira se baseava desde o início, basta trabalhar muito e manter a determinação para conseguir o que merecemos. Tudo isso, é óbvio, virou pó quando Beck apareceu na sexta-feira com uma aliança de noivado reluzente, cravejada de safira e diamante.